Você pergunta e nós respondemos consultando a Bíblia. Temos aqui a nossa ouvinte Clara. Ela diz: se o pastor conhece os livros de Witness Lee, livros da Árvore da Vida Editora. Ela quer saber se é recomendável. Nós queremos dar apenas informação a respeito da solicitação, mas dizemos que este livro, como aqui está mesmo sendo dito, são publicados pela editora Árvore da Vida. Alguns desses livros, por exemplo, nós temos conhecimento do livro Economia de Deus, Como Receber o Deus Processado, e Lições da Verdade, nível 1. E eu já estive lendo esses livros, e alguns são livretos, Orar e Ler a Palavra. Quero manifestar algumas informações a respeito do que colhi nessa leitura. E assim, cada pessoa de per si vai fazer a sua avaliação. Neste livro a que me referi, livro A Economia de Deus, Witness Lee, que é o escritor, ele declara nas páginas 189 a 191 o seguinte: o próprio Satanás, como a natureza maligna e como a lei do pecado, habita em nós para corromper o nosso corpo. Será que somos impressionados com o fato de que todos os três seres, Adão, Satanás e Deus, estão em nós hoje? Somos bastante complicados. O homem, Adão, está em nós, o diabo, Satanás, está em nós, e o Senhor da vida, o próprio Deus, está em nós. Portanto, nós nos tornamos um pequeno jardim do Éden. Adão, o ego, está na nossa alma. Satanás, o diabo, está em nosso corpo. E Deus, o Deus Trino, está em nosso espírito. Estas declarações não possuem, falamos nós, bases bíblicas que as sustentes. Deve ser veementemente repelidas, ter a ideia de que o nosso corpo possui três seres nele habitando. Como admitir que o nosso corpo seja morada do diabo, quando em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 15, também nós lemos em 2 Coríntios 6,16, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Em 1 Coríntios 3, 15 e 16, declara: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Logo, não é possível aceitar que um crente em Jesus Cristo, que foi comprado, como diz 1 Coríntios 6, 19 e 20, fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Uma pessoa em cujo corpo Satanás habita é uma pessoa possessa. E cristão não é pessoa possessa. Cristão é uma pessoa cujo coração tem como morada o Espírito Santo. É o que nós lemos na Bíblia Sagrada. Agora, com respeito a esse livro, Lições da Verdade, nível 1, coloca o batismo como fundamental para a salvação. O batismo faz-nos ter os pecados perdoados e receber o Espírito Santo. Estou citando a página 79 do livro. Da mesma forma que Faraó e seu exército
seguiram os filhos de Israel no Mar Vermelho adentro e foram afogados nele, também Satanás e o seu poder mundano foram levados para dentro da água do nosso batismo e destruídos ali, citando a página 85 desse livro. São expressões impróprias ou sem base bíblica, porque é verdade que Jesus mandou batizar, mas não disse que o batismo é condição para a salvação. É preciso crermos nele, aceitá-lo, e a aceitação que fazemos é que nos salva, e o batismo é uma representação daquilo que já ocorreu em nossa vida. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ora, quando Jesus foi ao batismo de João, João se obstou em batizar Jesus. Eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Jesus disse em Mateus 3,15, repetindo: convém cumprir toda a justiça. Então o batismo é ato de justiça, e nós não somos salvos por justiça pessoal. Por isso que Paulo, em Tito 3,5, ele diz: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. Está aí, irmã Clara, algumas informações com respeito a esses livros que a irmã pediu informação. Nós temos aqui outra pergunta. NQI, homem, no plano da salvação, como se combinam a graça de Deus e a responsabilidade do ser humano? Bom, aqui o problema é muito sério, dado que existem duas colocações a respeito do assunto. Um é chamado calvinismo e o outro é o arminianismo. Dentro do calvinismo, há um ensino que a redenção efetuada por Jesus, ela não é extensiva a todos os homens. É um tipo de redenção parcial somente para os eleitos que são atingidos pelos benefícios da morte do Senhor Jesus Cristo. Logo, uma pessoa, ela não pode escolher ser salva. Ela é eleita para ser salva. Independe da vontade da pessoa, porque a degeneração humana cresceu tanto que o homem está impossibilitado de poder crer. Já o arminianismo abre a porta dizendo que a graça de Deus não impede o exercício da escolha do homem. Embora o homem tenha caído, ele conserva ainda parcialmente a imagem de Deus, que lhe deixa com o livre-arbítrio de aceitar ou recusar a graça de Deus. Dentro da vontade de Deus, de acordo com 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Vou repetir. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Então, a verdade no que concerne a nossa situação de seres humanos, da parte de Deus, é a salvação nossa. Por isso que nós dizemos: ninguém, pela vontade de Deus, vai ao inferno, porque o inferno não foi criado para nós. O homem que for para o inferno é um intruso. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Mas quando Jesus mandou pregar o evangelho, ele disse: quem crer
e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. No livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19 e 20, diz: eu te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe a vida amando ao Senhor teu Deus. E como sabemos, o caminho é estreito, a porta larga é mais atraente, muitos preferem a porta larga. Então, cada qual de nós assume a sua responsabilidade pela salvação que é oferecida a todos. E, desde que alguns rejeitam, a culpa não cabe a Deus, porque Ele nos fez dentro da capacidade de podermos escolher sim ou não. Nós temos outra pergunta aqui a respeito de Adão e Eva. Quando a pergunta é levantada por um NQI, acreditar que toda a raça humana veio de um único casal, como afirma a Bíblia, não seria crer em um mito ou uma lenda? Nós queremos dizer que na Bíblia Sagrada nós encontramos Jesus dizendo certa ocasião: se eu vos disse a verdade, por que não credes? Então ele diz: eu disse a verdade, e por que não creem na verdade que eu tenho falado? Ora, se o próprio Senhor Jesus, quando falou da questão relacionada ao divórcio, ele tratou de Adão e Eva não como seres mitológicos ou lendários, mas como figuras históricas. 19 de Mateus, versículos 4 e 5, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez, no princípio, macho e fêmea, os fez? Então, este versículo 4 é bem explícito. Jesus está dizendo que é uma verdade bíblica, histórica, o que está no livro de Gênesis, no capítulo 2. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. No versículo 21 do capítulo 2, lemos: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada mulher, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Estou lendo Gênesis 2, 21 a 24. Agora, quero dizer mais para pessoas que assim pensam, com uma pergunta que foi formulada, que essa descrição de Gênesis não passa de um mito, de uma lenda, que Paulo, o teólogo Paulo, o doutor Paulo, podemos dizer, o grande escritor da Bíblia Sagrada, ele fez um discurso perante a elite de filósofos da cidade de Atenas. Foi-lhe concedida a oportunidade e ele declarou o seguinte, perante aquela opinião, aquela multidão seleta: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida
e a respiração e todas as coisas. Agora este versículo 26, no seu início, e de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Até o versículo 28 do capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos. Então, podemos afirmar que Adão e Eva, mencionados na Bíblia, não são mitos, mas são personalidades históricas. Apresentamos o testemunho de Jesus, apresentamos o testemunho do apóstolo Paulo, e podemos acrescentar ainda no capítulo 3 de Lucas, quando se dá a genealogia de Jesus Cristo, o escritor da Bíblia Sagrada declara o seguinte: na última geração, Cainã foi gerado de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus, mostrando assim que Adão foi criado por Deus. Temos aqui uma pergunta da ouvinte Teresa. Ela diz assim: tem igreja que invoca espíritos e usam esses espíritos para amedrontar os seus fiéis, a fim de fazer votos estipulados pelo dirigente, pelo líder, e também para manter os fiéis na igreja. Como fica tudo isso à luz da Bíblia Sagrada? Eu quero dizer para a nossa ouvinte que um texto da Bíblia Sagrada focaliza bem esta situação que está sendo aqui descrita. É o capítulo 2 da segunda carta de Pedro, versículos 1 a 3. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Então, uma igreja que procede da forma aqui descrita, invocar espíritos malignos para usá-los de modo a amedrontar os fiéis e requerer deles que façam votos, sacrifícios, e assim procurem mantê-los ligados à igreja, não é uma atitude correta para um líder. É uma atitude que bem descreve o que nós acabamos de mencionar. Está incorreto esse procedimento à luz da Bíblia Sagrada. A última pergunta que respondemos, NQI: o que quer dizer a palavra Sião na Bíblia? A palavra Sião refere-se à cidade de Jerusalém, como a cidade escolhida por Deus, como a cidade do rei Davi,
e ela ficou como figura da Jerusalém celestial.